Resolução Matemática IFES 2019-01. Essa prova foi aplicada no final do ano passado. E aqui a gente vai ver a primeira questão de matemática da prova. A gente vai ver como que é a resolução dela. Então eu vou deixar aqui abaixo o link para você acessar a prova e aí poder estudar as outras questões também. Então vamos para a questão. A questão é a questão 16, que é a primeira questão de matemática. Vamos ao enunciado. Na figura abaixo, SR, KM, MKHF, J, KJIH, ou seja, o que ele está falando aqui? Se a gente for pegar aqui, SRKM, SRKM, esse quadrado, aí o outro, MKHF, MKHF, ou seja, outro quadrado. Ele está descrevendo aqui todos esses quadradinhos aqui, ó, são quadrados, é a informação que ele passa. Ou seja, todos os lados aqui são iguais. São quadrados e AU, um segmento de reta que tem 26 centímetros. AU. Ligando esses dois pontos, você tem 26 centímetros. Dos valores abaixo, assinale o que mais se aproxima da área do polígono. Esse ADFS, tudo isso aqui é o que? Qual é o polígono? Formado por esses 7 quadrados. É um polígono formado por 7 quadrados. Então ele quer saber essa área. Então aqui a gente tem que tentar pensar da maneira simples e mais rápida possível para a gente poder ganhar tempo na prova. Então, a informação que a gente tem é o quê? Uma só, que é diagonal aqui, né, praticamente, né? Você tem a diagonal que é 26 centímetros, você tem formado por vários quadrados, mas o desenho aqui me dá mais informações para a gente. Ou seja, aqui a gente tem 3 lados de cada quadrado, aqui a gente tem 4. A gente tem 4 aqui, 3 aqui, a diagonal é 26 centímetros, né? Aqui a gente está falando em quantidade de lados. Então, para a gente saber a área, a gente precisa saber, a gente já viu que são 7 quadrados, ou seja, se eu souber a área de um quadrado, eu sei a área do total, né? Só multiplicar por 7. Então, para saber a área do quadrado, eu preciso saber um lado desse. Para eu saber um lado desse, eu tenho que achar alguma relação aqui com essa informação que ele me deu, que é essa diagonal. Aí a gente já vê aqui uma diagonal, eu já começo a imaginar um triângulo aqui formando. Sendo que tem uma diagonal e tem um lado aqui, ó, esse lado vertical. Se eu souber esse, eu conseguir achar ele, basta dividir por 3, que eu acho quanto vale um lado, né? Então aí já começa, mais ou menos, a gente já começa a imaginar como partir para a resolução. Então a gente começa a fazer o quê? Fazer uns desenhos, ó. Vamos desenhar um triângulo, sendo que nesse triângulo a gente está pegando aqui, ó, a informação que foi dada, que é AU, que tem 26 centímetros, e a gente precisa achar aqui, ó, uma distância x, que se eu souber ela, eu sei quanto vale 1, né? Só dividir por 3. E aí outra informação que a gente tem é o quê? Que a gente tem 3 lados, aqui a gente tem 4 lados. Então a gente já pensa em outro triângulo. Eu tenho um triângulo que tem 3 lados aqui, né? Eu falo 3 lados que é o lado do quadradinho aqui, né? 3 partes aqui. E aqui embaixo 4 partes. Então 3 e 4. Aí aqui a gente já começa a ver, ó, já dá para tirar uma relação de triângulos aqui, uma semelhança de triângulos. Mas, para a gente fazer essa semelhança, a gente tem que ver que a gente precisa achar essa diagonal. Né? No caso, a diagonal do retângulo aqui. Mas aqui é um lado do nosso triângulo. Para a gente achar esse lado desse triângulo, a gente tem que usar um teorema de Pitágoras, que a gente tem que saber nessa prova, porque sempre cai. Teorema de Pitágoras, bem tranquilo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho o cateto A e B. Então, é só agora fazer o quadrado de cada um. Ó. A ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vai ser a hipotenusa ao quadrado. Aí eu tenho que fazer o quê? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Soma 16 mais 9 dá 25. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de 25. E eu vou encontrar o valor da hipotenusa, que é esse lado aqui do triângulo, que equivale a 5. Lembrando que aqui não é centímetros, aqui não é 3 centímetros e nem 4 centímetros. São 3 partes aqui, 4 partes aqui, 5 partes. Essa diagonal. Então a gente tem agora 5 aqui. 5. Podemos fazer o quê? Para que esses 5? Para a gente fazer a relação de semelhança de triângulos
desses dois triângulos, sendo que esse de cima você tem a medida em centímetros, e aqui a gente tem quantas partes tem cada lado do triângulo. Então, pela semelhança de triângulos, a gente consegue ver essa relação. Como a gente faz isso? A gente vê aqui, ó, que 26 aqui está para 5, ó, 26 está para 5, assim como x está para 3. Tá vendo que a gente está aqui, ó, desse lado da igualdade, a gente tem o triângulo de cima. E do lado direito a gente tem o triângulo de baixo, para você não misturar as coisas. E sempre na mesma ordem, ó. 26 está para x, assim como 5 está para 3. 26 para x, assim como 5 para 3. Fazendo isso, a gente vai encontrar o valor de x, que é esse lado aqui da vertical. Então, como a gente vai fazer agora? Multiplicar cruzado. A gente vai ter o quê? 5x é igual a 3 vezes 26. Fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar o valor do x agora. Basta passar os 5 dividindo e multiplicar aqui, ó, 3 vezes 26. 3 vezes 26 é 78. Eu vou dividir por 5 agora. E eu vou encontrar que o x vale 15,6 centímetros. Então, o x vale 15,6 centímetros. Achei o x. Lembra que a gente, no começo do exercício, a gente estava pensando aqui que se a gente soubesse o valor do x, a gente já poderia saber quanto vale o j aqui, ó, ou jl, ji. E a gente já consegue saber como. Basta dividir por 3 e a gente já sabe aqui. A gente já sabe o valor de x. Então, para calcular a área agora, a gente já sabe o valor do lado, né, que é o L aqui, o lado desse quadrado, vale... Basta dividir x por 3, que são 3, né? 3 lados. Então, 15,6 por 3 dá 5,2 centímetros. Então, aqui já tem 5,2 e aqui 5,2. Esse quadradinho tem lado 5,2. Todos os outros são iguais, então também todos os outros têm esse mesmo lado. Achei quanto vale o lado. Então, agora eu já posso saber quanto é a área. A área é lado ao quadrado, né? Então, quer dizer que cada quadrado desse, ó, lado ao quadrado. A área é igual ao lado ao quadrado, né? Essa é o lado do quadrado, então, a área do quadrado. Então, você vai elevar esse número ao quadrado. É só multiplicar 5,2 por ele mesmo, você vai ter a resposta da área de cada um, que é 27,04 centímetros quadrados, cada um. Mas são 7. Se são 7, você vai multiplicar por 7, para poder ter a área total desse polígono aqui. Multiplicando por 7, é 7 vezes 27, opa, aqui tem um erro, aqui é 27,04. E aí, fazendo essa multiplicação, você vai encontrar que a área total vai dar 189,28 centímetros quadrados. Então, essa é a área, e a gente marcaria então aqui, ó, a letra C, que é a alternativa correta. Então, aí, essa é a primeira questão de matemática. Se você quiser mais informações sobre as demais questões, eu vou deixar aqui embaixo um link também para você ter um acesso a um vídeo onde você vai encontrar todas essas demais questões da prova de 2019, essa primeira prova agora. E toda semana vai ter mais questões novas aí de matemática dos institutos federais. Obrigado, até o próximo vídeo.